Hoje a gente vai falar sobre os comentários que a gente teve nos 2 primeiros vídeos e um pouquinho do que já é de cotidiano pra gente, sobre por que e como a gente começou isso aqui. Bom, o primeiro comentário mais inusitado que teve, cara que perguntou se a gente tinha terminado o ensino médio. E, cara, a gente terminou o ensino médio. Eu, no caso, fui meio que obrigada a terminar o ensino médio. Quando eu tinha 15 anos, fui por uma fase de depressão muito forte. Eu não conseguia sair da cama. Meus pais levavam muito como adolescente não tem depressão. Até que o conselho tutelar foi em casa, falou assim, cara, você não pode não ir pra escola. E daí eu terminei o ensino médio. Eu também, por incrível que pareça, eu cursei sim até o 3º ano. Além de cursar o ensino médio, eu comecei 3 faculdades, só não terminei nenhuma delas. E terminei como tatuador. Eu acho que numa faculdade onde você vai estudar, tipo, medicina, bioquímica, umas coisas assim, você realmente precisa ter um ensino superior. Agora, o que eu ia fazer? Eu ia fazer, tipo, rádio, TV, marketing, publicidade, cinema, que é caríssimo, nunca ia rolar. Fiquei pensando, cara, eu vou pagar uma mensalidade ou vou conseguir uma bolsa pra daí ter que pagar aluguel e tudo mais, pra aprender coisas que eu posso aprender na internet. Foi uma dúvida muito frequente na minha cabeça. Inclusive, logicamente, faculdades são válidas. Muito legal, você tá fazendo rádio, TV, marketing. Você provavelmente vai aprender alguma coisa muito interessante. Você vai ficar 3 ou 4 anos indo todo dia num bagulho. Você tem que aprender alguma coisa diferente. Eu decidi que eu ia focar em trabalhar com a prática do trabalho e aprendendo as coisas. E foi assim que eu comecei. Eu comecei com 15 para 16 anos, colorindo desenho. E comecei a ver como é que eles filmavam. E fui passando de emprego para emprego. Então eu trabalhei, tipo, pra televisão, produtora de vídeos aleatórios. Eu sempre gostei muito de filmar, muito. Só que faltava alguma fita. Vou trampar só por trampar, pra ganhar um dinheiro, daí sobreviver, tá ligado? Aquilo era muito frustrante pra mim, porque eu vendia trufa na escola, eu fazia vários tipos de coisa que, cara, me davam dinheiro. Tá faltando alguma fita, eu preciso realmente encontrar o que é isso. Talvez eu queira fazer ficção, talvez a ficção me dê essa gana. Como que eu posso trabalhar ficção? Fui pra São Paulo e vou tentar entrar no mercado de tudo quanto é jeito. Eu fui pra São Paulo. Eu morava num hostel daí, pra não pagar aluguel. Era muito engraçado, porque, tipo, eu morei 1 ano e meio nesse hostel e eu consegui trabalhar com cinema. E eu passava 12 horas trabalhando no set e voltava pro hostel. A parte mais divertida e feliz do meu dia era quando eu tava no hostel. Eu ficava muito naquela de, o que tá acontecendo, tá ligado? Eu consegui tudo que eu quero, eu tô trabalhando numa fita que eu quero. Falta crescer, falta estudar, falta várias fitas, mas, mano, tá aqui, tá ligado? Tá perto, tá fácil, eu vou conseguir. E daí me chamaram pra fazer um trabalho pra Fox. E daí esse trabalho foi, tipo, sendo adiado e tudo mais. E nessa época o Murilo foi morar no hostel e trabalhar de barman. E essa saga pra chegar lá em São Paulo começou porque aos 21 eu decidi me tornar tatuador. Aí aos 23 eu fui pra São Paulo pra fazer a minha 3ª tentativa de faculdade. Eu fui pra fazer arte. Eu não fiquei mais de um mês na faculdade. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu consegui trabalhar já com tatuagem. Eu já tatuava nas repúblicas onde eu morei. Comecei a pensar em como abrir o meu estúdio. Eu abri o meu estúdio no Brás. Trabalhei 10 meses no estúdio e decidi que eu ia atender os meus clientes delivery na casa deles. Porque quando eu tava no Brás, era muito trampo comercial. E as coisas que eu realmente gostava de fazer acabava sendo pelo boca a boca. Aí eu fechei o estúdio, fui morar com meu primo. A gente trabalhava numa produtora e realizadora de eventos. E foi ali que eu comecei a trabalhar com vídeo também. Foi ali que eu comprei minha câmera, essa que a gente tá gravando. No finzinho de 2016, um amigo meu me mandou uma mensagem pro WhatsApp me perguntando se eu conhecia alguém de Amparo, da minha cidade, ou se por acaso eu queria ir morar num hotel e trabalhar como barman. Aos 19 anos eu tive um bar junto com meu pai. Eu sou formado como barman desde os 19. Aí eu pensei, sair do aluguel e ir trabalhar num hostel, vou, né, mano? E aí a gente acabou se conhecendo. Aí a gente se conheceu. Aí deu uns beijos. E o Murilo tava muito frustradão em São Paulo. Como o meu trabalho tava sendo procrastinado, e um pouco antes, eu trabalhei numa campanha presidencial na África. Eu era pra uma mulher e tudo mais. Foi, tipo, muito bonito. Esse trabalho era um trabalho que eu faria de graça. Então eu virei e falei assim, cara, vou voltar pro Brasil e vou ajudar as pessoas. E vou, tipo, fazer aquelas coisas bonitas que as pessoas fazem. E, tipo, o dinheiro durar pra sempre. Aí fiz tudo que eu tinha que fazer e decidi, mano, eu vou pro Chile. Eu vou fazer um mochilão. Sempre quis fazer um mochilão. Chamei um amigo, um casal, e depois chamei o Murilo. Só que a gente se beijava uma semana. E daí, quando eu falei assim, Mu, você quer ir pro Chile com a gente? Ele virou na mesma hora e falou assim, porra, quero, vamos. Aí eu fiquei, nossa, achei que ele ia pensar, né? Não, ele foi só muito rápido. E a gente foi pro Chile e a gente ficou 3 meses no Chile, mano. Quando a gente chegou no Chile, a gente ficou na casa de uma amiga de um dos caras que tava com a gente. A gente foi de ônibus, a viagem demora 4 dias, sai do Tietê e vai até Santiago. E daí a gente chegou lá, a gente acabou ficando 3 dias na casa de uma chilena. E depois disso a gente não ia ter onde ficar, porque ela ia se mudar.
E a gente tinha passado por alguns hostels e falado com as pessoas e tudo mais. A gente buscou pela internet. Só que não foi, tipo, efetivo pela internet. A gente falou, mano, a gente vai chegar lá e a gente vai conseguir. E a Gabriela tava muito gripada, mano. Ela tava com febre, Comecei tava a ter tipo. muita febre. E aí a gente teve que sair da casa da mina, a gente ajudou ela com a mudança. Todo mundo falou, bom, a gente vai pra Valparaíso. Só que a gente já chegou em Vinha e a gente se apaixonou por Vinha, tá ligado? Tipo, Vinha é maravilhoso. É a cidade das É, flores a do gente Chile. chegou lá e tinha um hotel rodando Welcome gigante com um Olodum Olodum tocando na tocando na praça. praça. Eu falei, caralho, eles querem muito a gente aqui. Os nossos amigos acabaram ficando em Valparaíso. E a gente pegou as nossas malas e decidiu voltar pro hotel que a gente tinha conhecido, o primeiro lugar que a gente tinha passado. Não tinha vaga pra voluntário também. É, não tinha vaga pra Tinha dois voluntário, brasileiros já já tinha perguntado. trabalhando lá. Eu não falava espanhol, tipo, Nem eu. nada. O Murilo falava português com sotaque. E, mano, a gente falou assim, não, vamos ficar. A gente tinha dinheiro pra pagar uma noite. Amanhã a dona do hostel tá aí, a gente conversa com ela. E passou o primeiro dia e a dona não chegava. Era de manhã, ela vai chegar. Aí à tarde ela vai chegar. Aí começou a entardecer para passar para escuro e nada dela chegar. A mina brasileira da recepção, a Silvana, virou pra gente e falou, cara, a dona só vai vir amanhã mesmo. A dona do hotel chegou em torno de umas 9h30, né? Foi 20 minutos de ideia e a gente tava dentro do corpo de trabalho, Sim, ela a gente adorou fez a ideia. housekeeping. Então, bom, beleza. Aí, tipo, estamos no Chile, hospedados, e a gente ganhava café da manhã. E a gente comia café da manhã o resto do dia também. Era muito sucrilhos, tio, muito muito sucrilhos, muito sucrilhos. Aí a gente virou e falou, cara, muito engraçado, né? Porque as pessoas ficam, tipo, botando mó medo. E, mano, as coisas não são tão difíceis quanto elas parecem. Elas são muito mais suaves, na real. E daí, cara, foi lá no Chile que a gente viu muita gente metendo louco, fazendo dinheiro na rua, tá ligado? De tudo, assim. Aí, mano, beleza, a gente viveu isso, se apaixonamos hardmente. E eu tinha que voltar pro Brasil. E o Murilo tinha falado que ia ficar lá. Aí, mano, eu voltei pro Brasil, trampei. E eu voltei pro Brasil e olhava em volta e ficava, mano, eu não tô no lugar certo. E ela voltou de carona sozinha. Eu voltei de Tem carona esse ponto. sozinha. Parênteses aí. Porque a gente tava no Chile e eu comprei a passagem de ida e a de volta de ônibus. Eu ia passar uma semana, passei um mês. Eu peguei e perdi a passagem. Tinha conhecido a Silvana, que é a brasileira que a gente falou. E ela viajou de carona. Ela me passou as dicas de como fazer isso, ser seguro e tudo mais. E daí eu falei, bom, eu vou voltar de carona. E eu peguei um dia e falei, bom, no dia seguinte eu volto então. Ele ficou, como assim amanhã? Aí eu cheguei no café da manhã, fiz vários pães assim, ó. Levei uma sacola de pão. Eu tinha tipo R$30 no que eu fui. Peguei um ônibus até a Argentina. E da Argentina eu comecei a pedir carona. Conheci um brasileiro e esse brasileiro me trouxe até o Brasil. Foi muito da hora, vivi coisas muito maneiras. Tipo, ele cozinhava pra gente e tal. Foi muito legal. E daí voltei e, cara, o que eu tava fazendo lá, né? Aí eu conversei com um amigo meu. Aí ele falou que tinha uma chilena que tava no set dele e que tava pra rodar um filme no Chile. E que eu podia ir pra trampar. E eu tinha conhecido uma chilena lá também. Falei com ela se eu podia ficar na casa dela. Ela falou que ela não morava em Santiago, mas a irmã dela tinha um apartamento lá. E que ia deixar a chave pra mim, que a irmã dela tava viajando. Então eu tinha conseguido casa, eu tinha conseguido trabalho. E daí eu falei, mano, eu vou. Aí ela voltou, a gente foi se encontrar em Santiago e a gente ficou 4 dias, mais ou menos, 3, 4 dias nesse apartamento dessa amiga. E aí depois voltou pra Vinha. Aí a gente ficou no mesmo hotel onde a gente já tava, que daí eu já tava trabalhando na recepção quando ela voltou. Eu já Na verdade, tava ele falando começou a espanhol. trabalhar antes na recepção, porque, tipo assim, ele não me deixava falar. Então eu acabei aprendendo espanhol bem depois dele. Aí eu continuei limpando o banheiro e ele foi pra recepção, bonitão. Aí quando a gente voltou pra Vinha, a gente ficou mais uns 15 dias juntos. Aí a gente começou a falar sobre como seria a volta pro Brasil, se a gente voltaria pro que ia ser da gente, se a gente ia realmente virar família, se a gente ia montar uma empresa, o que a gente ia fazer pra continuar viajando e continuar passar a ideia adiante. E a gente notou lá no Chile que o conteúdo brasileiro produzido hoje é muito mal difundido, é muito pouco que chega lá. Pro lado de educação e tudo mais do que a gente sempre trabalhou com criança, sempre deu aula pra criança e coisas do tipo, desde que a gente tá junto. A gente falava muito sobre isso e viu que também não era uma coisa muito difundida, essa coisa de colégios diferentes, de conteúdo diferente, vamos dizer assim, em geral. Bom, aí o Murilo me pediu em namoro. E eu, logicamente, não aceitei. Aí a gente decidiu voltar. E, como sempre, sem dinheiro, a gente falou, cara, vamos voltar de carona de novo. Foi mó suave pra mim. Agora nós dois juntos vai ser
Nós achou a passagem dela depois que ela voltou, tava enfiada no meio das coisas que ficaram lá. E todos os voluntários que vão deixam alguma coisa no armário. A passagem dela tava dentro de uma caixinha que tinha lá. Aí a gente falou, mano, vai ser incrível, a gente vai conhecer a Argentina, vai ser muito mais interessante. E a gente levou 9 dias pra voltar pro Brasil. E realmente foi muito interessante, foi muito da hora. A gente conheceu uns caminhoneiros muito, muito, muito gente fina. Cara, a gente dormiu bebendo velho barreiro, contando história de caminhoneiro, tá ligado? Sim, foi muito sensacional, na lua cheia, no meio da Argentina, com o céu todo estrelado. Aí você vira pra pessoa e fala assim, mano, você vai querer voltar e fazer filme? Ou você vai querer viver um filme? E aí a gente voltou pro Brasil e a gente foi pro mesmo hostel onde a gente se conheceu. A gente ficou mais 1 mês e meio, 2 meses ali naquele hostel e decidiu alugar uma casa pra montar nossa produtora e começar a produzir, pra poder voltar a viajar e fazer algum projeto. Só que assim, o Murilo, quando a gente se conheceu, ele falou que ele sempre quis ser pai. A gente conversou muito a respeito disso na época que a gente tava consolidando as coisas. E a gente decidiu, cara, então eu acho que esse é o momento. Sim. Vamos ter um bebê. E aí a gente alugou a casa, montou a produtora, juntou um pouquinho de equipamento dela, um pouquinho de equipamento meu, começou a fazer alguns clientes, começou a organizar as coisas e colocamos esse papo de novo e decidimos, beleza, vamos ter um neném. Em 3 meses a Gabriela tava grávida. Sim, a gente virou e falou assim, a gente quer ter um neném, só que a gente não quer ter um neném pra crescer nas nossas cidades. Tá? E a gente pensou muito como seria o ensino da Cassandra, como a gente queria que ela conhecesse as coisas e tal. E o que ela ia viver em geral, tá ligado? O que ia ser o dia a dia. E como que ia ser essa coisa de lidar com o diferente. Daí a gente decidiu que a gente ia ter a Cassandra e que a gente ia começar nosso projeto de viagem assim que a Cassandra completasse 1 ano. E foi exatamente o que a gente fez. A gente trampou, a gente teve neném, a gente cuidou do neném até 1 ano e daí a gente saiu pra viajar. E a gente fez um pouco de tudo, mano. Além de ter os nossos clientes, de produzir vídeo e tudo mais, a gente trampou em bar, a gente foi garçom, a gente foi barman, a gente trampou... Cara, a grana curta com o neném é foda, você tem que se virar. Teve uma galera que deu uma força muito da hora pra gente. A gente conseguiu passar tranquilão. E assim que a Cassandra completou 3 ou 4 meses, a gente começou com a página do Instagram. Era falando a respeito das primeiras impressões da Cassandra. A página chamava A Caçada da Cassandra. E começou sendo as primeiras impressões dela. Até quem quiser ir lá ver. E daí a gente começou a fazer as coisas acontecerem e decidiu vir pro Peru. A gente veio de ônibus também. A Cassandra ainda não caminhava, então foi sucesso. Se ela tivesse agora grande, Ia ser um terror. Porque são 4 dias. E ela tá no Guinness Book, cara. É a viagem mais longa em um único ônibus. Pode pesquisar aí. Quando a gente foi pro Chile foi sucesso, mas Sim, vir pro Peru foi A companhia horrível. de ônibus era ótima. A companhia que a gente fez a viagem pra cá. Não tinha papel higiênico, o ar-condicionado ficava ligado o tempo todo. Os motoristas não respeitavam as 3 paradas. Mas a gente chegou e daí a gente começou a trabalhar como voluntário. Eu viajo com meu equipamento de tatuagem também. Então, dependendo do hostel que a gente tá ou do projeto que a gente tá, eu tatuo. Por exemplo, ontem mesmo eu fiz uma tatuagem e é uma das formas também que a gente caminha aí. E sobre essa coisa do trabalho, a gente vai fazer o próximo vídeo, provavelmente, mostrando exatamente como é essa fita de trabalho. Pra mim foi uma surpresa muito grande, o quanto é fácil trabalhar com artesanato. E pra mim não era essa a realidade, tá ligado? Eu achava que não, você tinha que ser artesão mesmo. E não adianta, tem muito mercado e a gente vai mostrar isso no próximo vídeo, provavelmente no próximo. Agora, pra encerrar o assunto da Cassandra, a gente decidiu que a gente vai educar ela em casa. Só que quando a gente estiver num país, a gente vai matricular ela como aluna ouvinte, principalmente em escolas alternativas. Sim. Porque a gente acredita muito no contato social e como isso desenvolve a criança. Esse papo de que, não, a gente pode educar ela em casa e ela não precisa ter a escola, tem que ter calma, porque tem muita interação social que é necessária, não tem como discutir isso. Existem vários exemplos aí que vão mostrar isso pra vocês. Então, são várias coisas. Por exemplo, a gente terminou o ensino médio, a gente não estudou na USP, mas a gente se planejou, não tipo financeiramente, vamos levantar uma grana para ir. Não, a gente planejou o que a gente queria viver. Tiveram aí 3 anos de planejamento que a gente fez, de toda a estratégia, toda a maneira que a gente ia trabalhar. A gente trabalha com Se uma coisa essa não ideia. desse certo, qual era outra coisa que poderia dar? Porque a gente ia sair com uma criança. A questão de saúde nos outros países, porque isso tudo é muito importante. E a Cassandra tá ótima. A Cassandra ficou doente uma
vez. Foi uma gripezinha suave. Não sofreu com altura. Então, a ideia do canal é realmente mostrar que você pode viver do jeito que você quiser. Ter cautela, ter tempo. Força de vontade, né, mano? Você tem que querer viver o bagulho. É a força O principal é isso. Vocês podem ir lá no Instagram e vocês vão ver que lá tem matéria muito mais diária. A gente tá voltando a viajar daqui 2 dias. Então, hoje é o nosso último dia aqui. O resto vai ser Tudo na estrada até a gente chegar no Chile, né? E aí lá no Chile a gente vai encontrar um outro projeto, uma outra maneira de viver. Vamos saber lá. Espero que tudo tenha sido esclarecido. Vamos junto, chega com a gente. Se inscreve aí no canal, dá aquele likeão da hora, compartilha pras pessoas e é muito nóis.